Olá, meus amigos leitores. Hoje é uma leitura rápida, uma autobiografia da Aline Barros, Fé e Paixão. Eu trouxe esse para vocês no dia do aniversário da minha esposa, que foi o livro sugerido no mês de setembro, e nele eu falei que traria logo em seguida uma autobiografia, então cá estou, a gente fala, a gente cumpre. Livro lançado em 2010, então um pouco antes daquele, editora Thomas Nelson, 2010 é a edição que está nas minhas mãos. 177 páginas, bem espaçado, letra grande, rapidinho você lê, 2 horinhas. Vamos lá? Desafio? E aqui, então, como eu já disse, uma autobiografia onde ela conta um pouco da história dela em vários tópicos. Ele vai falar sobre amor, adoração, sucesso, música, e eu vou citar aqui muito por alto o que ela diz, porque a maioria das partes tem muitas citações bíblicas. Então, tudo que ela faz na vida dela, ela cita um versículo bíblico, assim como ela diz aqui, ela lê a Bíblia todo dia. Só tem um detalhe, eu preciso citar. A maioria dos versículos estão fora de contexto, não tem problema. É normal os cristãos aprenderem apenas o que é dito na igreja. Ela é formada em biologia, não é formada em teologia, então normalmente alguns versículos sim, você está fora de contexto, não é problema algum. Afinal de contas, aquela frase isoladamente faz um sentido dentro do que ela está citando. Mas é importante frisar aqui, porque o próprio short que eu coloco para vocês, ele tem um contexto dentro da obra que ela está falando. Então isso não serve só para a Bíblia, serve para qualquer tipo de exegese. Se eu pegar um texto jurídico e tirar ali um pedaço, ele vai gerar um pretexto, porque está fora de contexto. Entendeu? Ciente disso, não é uma crítica, apenas citando que quando você tira um pequeno pedaço, você tem que contextualizar sobre aquilo de fato está dizendo, e não só para justificar o que você quer afirmar. Isso a gente aprende com o Sherlock Holmes. Estou devendo para vocês, vou trazer essa obra, todas as obras do Sherlock Holmes estão aqui em cima. Está chegando o dia dele. A primeira parte, então, denominada Fé, ela vai contar que ela, assim quando o Nicholas nasceu, sim, porque o meu filho dela chama Nicholas, durante a escritura do livro ele está com 7 anos, ela perdeu a voz. Ela estava com 5% da voz, rouca, fanha, falha, e aí ela disse que fez uma oração a contragosto do médico. O médico disse que ela não ia voltar a ter voz. A voz dela não só voltou um pouco mais grave, como mais madura, e foi aí que ela deslanchou, que ela disse que ela destruiu aí em todos os prêmios globais aí, tanto internacional quanto nacional, quanto no Mercosul. A mulher é um sucesso. Vou falar no finalzinho, onde ela cita os álbuns dela e algumas coisas ali que ela tira. Então ela disse que foi uma benécia, porque Deus a salvou e foi um milagre. Quando ela cita sobre as memórias, ela fala do irmão mais novo, é nostálgico lembrar do irmão, né, para ela, e ela vai citar que ele era mais um amigo, que eles nunca brigaram, eles sempre foram família perfeita. Achei bacana essa parte, porque eu briguei muito com a minha irmã, e nós temos um excelente relacionamento, faz parte, as minhas filhas também brigam o tempo todo, até porque tem desentendimento entre irmãos ali, é normal. Ela diz então que na igreja ela era tia da salinha, porque na época não se tinha uma valorização tão grande igual hoje. Hoje as igrejas geralmente têm pedagogos, psicólogos ali nas salinhas, e na época era ela, enquanto criança, tia da salinha. Bacana crescer dentro do lar cristão e já de início fazer um trabalho tão bacana. Então ela vai falar que ela teve uma família estruturada. Nesse livro aqui eu vou citar que ela foi uma filha onde ela não fez um planejamento para ter um filho, não tem problema, ela também não planejou o Nicholas, e o Nicholas veio e é muito amado. E o mesmo aconteceu com ela. Mesmo sem planejar, veio uma criança, no caso ela, e ela foi muito bem aceita, muito querida, e dá para ver o sucesso que ela tem justamente pela criação que a família teve, né? A mãe e o pai teve muito esmero em educar, em cuidar e estar dentro dos braços do Senhor ali na igreja. E ela vai contar um pouco que ela tem um sobrenome alemão, e quando ela casou, ela fez questão de manter o nome alemão para manter essa descendência. É um nome chique, né? Quem tem um nome chique faz questão, né? Inclusive minha esposa disse que casou comigo para meu sobrenome chique. Quem sabe qual é o meu sobrenome, escreve aqui nos comentários, sobrenome italiano. O próximo capítulo ela vai falar sobre perseverança. Então ela vai falar que os pais se converteram quando ela tinha 2 anos de idade, e desde então o pastor Marcos passou a cuidar da família inteira e é o pastor dela até hoje. Apesar de ela já ser pastora, ter sido ungido, os pais também, tudo evoluiu, a igreja cresceu, mas continuou sendo uma grande referência na vida dela, porque foi ele que deu a inspiração justamente para as boas músicas que ela tem durante as pregações e ministrações que ele fazia. Vou citar isso na parte de música. Então, ela vai falar que a vida toda ela decidiu esperar pelo casamento. As colegas de escola ali falavam sobre namoro, e ela disse, não quero namorar, meu ministério voltado para Deus. Olha, a criança pequena já tinha esse pensamento, hein? E tomara que todo mundo fosse assim, né? Quiçá. E aí ela decidiu então esperar pelo casamento, mais à frente vai falar sobre isso. Então ela nunca namorou na vida. Bacana, decisão interessante. Durante a parte que ela vai falar da conversão, ela cita nesse livro aqui que mesmo nascendo num lar cristão, ainda assim as pessoas são carentes de conhecer a Jesus. Isso é um momento onde você tem a consciência do que é o Cristo, que é o seu ministério. E ela disse que adquiriu isso aos 12 anos de idade, sabendo que já queria, então ela aceitou os Cristos como seu único Senhor e Salvador. E os seus pais foram ungidos a pastor justamente nessa mesma época. Bacana demais. Quando ela, no capítulo que ela cita sobre honra, ela fala que o sucesso que ela tem é devido à honra que ela dá aos pais, e ela fala que a nossa geração está carente de honrar os pais e honrar os professores, honrar os próximos, honrar as lideranças. Ela disse então que os nossos adolescentes de hoje não honram nem a geração subsequente. Então você tem um adolescente da 5ª série e não honra quem está na 6ª. É interessante você lembrar que justamente essa hierarquia na sociedade é bom você aprender com os mais velhos. Eu sempre aprendi isso, sempre foi bom para mim. Inclusive estou aqui jovem aprendendo com os mais velhos. Segue aí de exemplo para você honrar sim
as pessoas que estão um pouco mais experientes do que você, para você poder aprender com elas. E a parte sobre música, ela diz que gerou-se esse interesse no coração dela quando o pai tocava violão e ela cantava os corinhos da igreja ali quando ela era criança, e ela disse que hoje ela é cantora graças àqueles momentos. Inclusive foi um desses momentos ali, que ela cantava já maravilhosamente, que ela foi chamada para cantar no programa da Xuxa, que todo mundo se encantou e o Brasil passou a conhecer quem era essa criança. O primeiro CD dela então foi gravado com a ajuda do pai e dos amigos que ele conhecia de infância, que eram cantores do Roupa Nova. Ó, bacana, Roupa Nova é um grande grupo musical aí, tem uma música bem bacana, e eles que ajudaram ela a crescer, não sabia disso, informação nova. O capítulo que ela vai falar de missão, ela diz que ela não canta por dinheiro, que não é uma profissão, enfim, ela ganha dinheiro por isso, enfim, é o trabalho dela, mas ela diz que ela canta por fé e é a missão dela. E como missão, ela acaba recebendo o seu salário do seu trabalho, que é digno para ela, segundo o que ela diz aqui. Então o que ela canta é para levar a palavra do Senhor a toda criatura. Por isso que nesse livro aqui, a cada capítulo de milagre que ela conta, ela vai contar uma parte da música que foi citada naquele milagre, justamente porque ela diz que lê a Bíblia diariamente para ter uma comunhão com o Senhor, e as músicas dela vêm dessa comunhão que ela tem com Deus e de toda a vida dela de unção e de oração e de busca. É o que ela diz aqui, que é assim que ela tira as letras da música dela. Na parte de vaidade, ela diz que o coração do homem é enganoso, por isso que o homem fala do que a boca está cheia, que fala da boca do que o coração está cheio, e para você tomar cuidado com essa parte de vaidade que ela não tem, ela simplesmente é uma pessoa já nasceu bonita, ela diz que a beleza vem de acordo com o que você vai crescendo com Deus. Eu acho que eu preciso crescer muito mais com Deus, então para que eu fique um pouco mais bonita. Principalmente na parte da barriga aqui, tá ficando um pouco mais de beleza. E é uma brincadeira. Vou deixar esse conhecimento no short para vocês, porque eu acredito que essa parte de vaidade é interessante, essa parte de falar do que o coração está cheio, de que o coração do homem enganoso é uma parte bem interessante a levar em consideração, porque nós só damos aquilo que nós temos, e se nós temos o nosso coração repleto de ódio e vingança, você não tem como você levar amor e compaixão. Então, um mundo de alegria, um mundo mais feliz, um mundo repleto de amor e carinho, ou de fé e paixão, igual ela está citando aqui, tem que vir de um coração cheio e não da vaidade. Eu achei bem pontual o que ela citou aqui. A parte do caminho, ela vai dizer então que você tem que ser um exemplo para a próxima geração e um exemplo para as pessoas ao seu redor. É claro que nós somos uma vitrine e muitas vezes não só transparente como de vidro, é frágil. Mas essa parte de ser exemplo é mostrar também os seus erros e os seus acertos. Não é só uma vida perfeita, igual ela cita aqui. A vida dela é maravilhosamente perfeita, é tudo certinho, tudo bonitinho. A vida também tem falhas, nós erramos, e são os nossos erros que nos tornam pessoas melhores, e você mostrar isso como exemplo às pessoas é legal. Eu costumo mostrar para minhas filhas as minhas falhas, para elas entenderem que o pai dela é humano, e como humano ele tem que aprender todos os dias. Vai errar e vai aprender, vai levantar, vai cair, vai levantar, vai cair, mas vai continuar. É a minha forma de educar, de repente você tem a sua e ela tem a dela. Na parte sobre oração, ela vai dizer que ela não faz música, simplesmente ela faz oração. Por isso que as músicas delas aquecem o coração, a música dela torna as pessoas mais próximas de Deus, e a música dela faz com que as pessoas tenham os seus milagres acontecidos, igual ela cita aqui. Esse livro aqui eu citei muitos exemplos de outros livros cristãos, então esse aqui eu vou deixar com um pouco só com essas duas citações, porque exatamente o que ela cita aqui já está aqui, e o que eu citei aqui já está lá. Você vai ter que assistir o vídeo que está aqui no card para você conhecer os livros que eu citei, para você angariar e acrescentar um pouco na sua fé cristã. São livros cristãos que vai melhorar um pouco aí a sua vida. A parte de sucesso, ela vai dizer que ela teve sucesso na sua carreira porque ela teve uma atitude, ela teve uma decisão, ela fez bem feito aquilo que deveria ser feito no momento que deveria ser feito. Isso é muito legal, é um estudo, por exemplo, do Lai Ribeiro, porque não adianta nada você limpar o chão quando todo mundo não está precisando do chão limpo. Vamos supor uma empresa aí bem grande, cheia de funcionários, e você precisando atender o cliente esperando você está limpando o chão. Não, não pode. Se a empresa tem o foco de atender o cliente, você para de limpar para atender o cliente, porque o foco é isso. Esse dia eu estava na empresa almoçando, chegou um cliente, eu larguei meu almoço, marmitão, ficou lá do lado e fui atender. Aí o cliente, não, eu posso esperar. Não, senhor, a prioridade é que é o senhor que está pagando meu almoço. É a prioridade. Então, fazer bem feito o que precisa ser feito no momento correto, o que precisa ser feito, beleza? Ela vai citar alguns exemplos aqui, então, que ela vai tocar num palco e chega lá, não tem palco. Botar um tapete no chão, ela, pô, como é que eu vou cantar aqui? Só canta. Outro dia ela foi cantar num lugar que tinha um palco, mas não tinha luz. Ela, pô, e aí, vamos cantar no escuro? Aí disse que um irmão lá ligou um farol lá e pronto, vamos cantar no luz de farol. E ela disse que não tem problema com isso, não tem problema por ser simples, não tem problema por não estar completo, mas ela tem problema em não conseguir fazer o melhor que ela pode fazer, não que o outro pode fazer. Ela não exige do outro o melhor do outro. Ela exige dela o melhor dela, na circunstância que ela tem. Isso é uma frase do glorioso Mário Sérgio Cortella, né? Fazer o que precisa ser feito com o que você tem, até que você tenha mais para fazer melhor ainda. Tá aqui até o livro dele, bem interessante, vou trazer esse livro para você, já está na fila.
A parte de adoração, então, ela faz uma pergunta pontual que eu quero deixar no short para vocês. Como eu posso adorar a Deus sem eu conhecê-lo? Nossa, essa frase é bem legal. Nós, para conhecermos a Deus, nós precisamos ter um relacionamento. O relacionamento vem de ler as Escrituras e de pôr em prática. Se você só lê a Escritura, você vai se tornar um teólogo que não crê em Deus. Para você crer em Deus, você tem que ter uma comunhão com Ele. Como é que você vai crer alguma coisa que você não se relaciona? Você vai crer simplesmente de falar que existe. Aí é muito fácil. Deus é diferente. A gente está falando aqui de uma religião, nós estamos falando aqui de uma comunhão com o Pai, e isso tem que ter um contato íntimo, e ela fala exatamente sobre isso aqui. E não basta ler, você tem que conviver com ele. Mas ler, sim, é obrigatório. Não adianta, porque é lá que está escrito como ele se revelou e como ele se revelará tanto agora como no futuro. Então não adianta você querer viver de mandinga, de magia, de misticismo dado pelas outras pessoas. Você tem que conhecer. E o conhecimento vem da Escritura, onde está escrito, obviamente, e dela colocada em prática na sua vida. Lembra? Isso é bem importante dessa parte da adoração. No amor, ela vai falar que ela orava para o marido que viria no futuro, que ela não conhecia. É bem pontual. Eu oro com minhas filhas todos os dias antes de dormir. A gente fala essa parte do relacionamento, elas morrem de rir. Oh, Deus, arruma um marido bom para ela, que seja igual o pai ou melhor. De preferência melhor, claro. Não é muito difícil, não. Mas tem piores. Então ela vai falar que o futuro marido Gilmar era bicampeão pelo São Paulo. Um abraço aí para todos os São Paulinos. E eles tinham um relacionamento interessante ali, namoro, o pai ficava na vigia, eu achei bem legal. E ele também, como bom cristão, decidiu esperar. Então ele também esperou para que pudesse casar virgem com ela. Achei bem legal essa parte dela. Ele esperou por ela, né? Pelo menos ele fala da parte dela. A parte dele como jogador de futebol ele não cita. Mas ele decidiu ter um relacionamento com ela puro, enquanto namoro, até que terminasse o período que ela decidiu. Foi algo que ela decidiu, foi bem bacana. Então ele tinha um trabalho muito corrido, foi trabalhar na Espanha como jogador, e ela aqui fazendo a sua carreira de artista no Brasil. Então estava um pouco desencontrado, até que ele decidiu se aposentar 5 anos mais cedo, quando o Nicolas nasceu, após o casamento, claro. E aí eles queriam ter uma vida de comunhão em família, então ele decidiu abrir mão da sua carreira de jogador profissional. Hoje ele fica mantendo a sua vida ali com filantropia, porque o jogador de futebol é assim, né? Fica famoso, depois que ele se aposenta ele tem outros tipos de trabalho, e ele ajuda na carreira dela musical. Então ela vai dizer que escolheu o nome de Nicolas porque significa vitorioso, e ela disse que é muito atenta com essa questão do significado dos nomes, e o pai queria o nome Jorge, então ficou Nicolas Jorge. Se aqui em casa fosse desse jeito, tinha virado uma salada de frutas. Mas a mulher que escolheu, né? Quem manda é ela. Brincadeira, foi bem engraçado. Então o Nicolas toca guitarra por causa da parte da mãe da música e joga bola por causa da parte do pai. Aí ela fica assim, poxa, qual que vai desenvolver mais? E até agora tá desenvolvendo a parte da bola. É só porque é adolescente. Bom, adolescente é 2010, né? Porque agora, 14 anos depois, deve de repente é outra coisa. O último capítulo vai falar sobre o futuro. Ela vai dizer que ela tem 20 anos de carreira aqui, então mais 14, agora ela tem 34 anos de carreira. Até então ela tinha lançado 7 CDs, sendo 5 internacionais em espanhol, 4 de músicas infantis, 8 DVDs e muitos compilados aí, que ela faz um salada de fruto com CDs ali. Hoje não é mais CD, né? A gente vive numa plataforma de streaming, então o cara lança a música na internet e não tem mais que comprar o CD. Era bom, era nostálgico, só que era caro. Para o orçamento da época era muito caro. Enfim, hoje é mais fácil você dar um play ali na internet, você compra o Spotify, o Deezer, qualquer uma das plataformas de mídia de streaming musical já tem lá. Bom, leitura simples, leitura rápida, é uma autobiografia muito curtinha, igual eu falei pra vocês, uma manhãzinha rapidinho você lê. Peguei esse livro para ler agora de manhã, já li, já roteirizei, já tô gravando. O negócio hoje tá ligeiro. Tem umas outras obras grandes pra gente ler, e eu li a pedido da minha esposa, e eu já fiz logo o dueto. Se é pra ler um, eu leio logo os 2 que tem aqui na minha coleção. Se você tem mais algum livro gospel, um livro desse tipo dessa autora, ou de qualquer outro, indica aqui pra mim, que eu leio, trago pra vocês o resumo. Então tá aqui, a autobiografia, Aline Barros, gostei de ler, gostei de conhecer. No meio do livro aqui tem umas partes onde ela mostra as fotos da família dela, fotos de eventos, foto dela ganhando os Grammys, os prêmios e os negócios aqui de música que eu não entendo nada. Que Deus abençoe você e a sua família. Foi um prazer estar aqui. Use as músicas dela para orar, para meditar, ou se você não gosta, não usa. Mas ore e busque ao Senhor, que é a parte importante desse conhecimento que a gente está passando desse livro. Um abraço e até a próxima.